Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre futebol pernambucano. Bora falar sobre o esporte, porque tem um ex-jogador do Leão, um velho conhecido da torcida rubro-negra, que teria sido oferecido para retornar aí ao esporte. Eu vou falar essa informação, vou passar o que aconteceu em torno desse atleta e também falar sobre o Christian Rivera. A gente está falando sobre essa negociação aqui ao longo das últimas semanas, que o esporte teve interesse ainda no início de janeiro, né, e agora parece ter voltado na negociação. A gente vai trazer novas informações sobre esse jogador. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino das notificações, porque assim você fica informado de tudo que está acontecendo no futebol nordestino, vídeo todos os dias para te deixar informado, para a gente falar sobre o nosso futebol, tudo bem? E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, clica aí no gostei embaixo do vídeo, já vai clicando, porque isso ajuda o vídeo a ser compartilhado para outros rubro-negros, tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre esse atleta, porque o Patrick, né, o torcedor rubro-negro deve lembrar do Patrick, inclusive atuou como volante no esporte, está aparecendo aí na sua tela. O Patrick, que no esporte em 2017 foi volante, e agora o Patrick joga mais como um meia, joga mais como um atacante, propriamente dito, aí a gente pode dizer assim, e aí o Patrick estaria sendo oferecido ao esporte. Eu vou falar essa informação, mas antes, bora falar um pouquinho sobre a carreira do Patrick, né? Porque o Patrick deixou o esporte em 2017, e aí foi para outros grandes clubes do futebol brasileiro. O Patrick, depois que saiu do esporte, continuou indo em grandes clubes do futebol brasileiro, como é o caso do Internacional, como foi o caso do São Paulo, e mais recentemente no Santos, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Por que eu falei que o Patrick hoje é mais um atacante, é um jogador mais ofensivo? Porque quando ele jogou no esporte, inclusive ele foi muito bem no Leão da Ilha em 2017, o Patrick era mais um volante, né? O Patrick atuava ali na posição de volância e hoje ele joga no Santos, né, mais como um meia atacante e às vezes faz também a ponta. Então ele joga mais nesse setor de ataque. E aí o que aconteceu? Né, o Patrick estava lá no Santos, não conseguiu fazer uma temporada interessante, uma temporada que encha os olhos na última temporada, quando o Santos estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a torcida acabou questionando bastante o Patrick. Teve um problema no Santos de forma física do jogador. O jogador não estava conseguindo encontrar uma forma física ideal para jogar, né? Enfim, para atuar na equipe do Santos. E outro problema também, que é o alto salário, a alta situação financeira para contratar o Patrick. O Santos pagava, né, o jogador, né, um alto salário, um valor até que para um time da Série B, por mais que seja uma grande equipe como era o Santos, era complicado pagar. E aí o que aconteceu? Por que a gente está falando desse assunto aqui? Porque os bastidores do esporte, deixa eu só colocar aqui o tweet na tela aqui para vocês, os bastidores do esporte trouxe uma informação, tá aparecendo aí também na sua tela, inclusive no tweet do Elberdan Torres, onde ele fala, né, ele estava aí brincando um pouco sobre a situação do Patrick. Ele diz: Patrick é afastado lá no Santos, que comecem as especulações dele aqui. O Patrick foi afastado na equipe santista, então provavelmente o Santos está aguardando algum tipo de proposta, ou deve fazer algum tipo de acordo para liberar o jogador, e aí tem essa situação aqui, que comece as especulações dele por aqui, né? O Elberdan fala, e os bastidores do esporte, né, que posta diversas informações sobre o Leão, falou, ele já foi oferecido. Então ele fala que o Patrick já foi oferecido ao esporte, que o jogador teria sido oferecido, os empresários do jogador provavelmente teriam oferecido o jogador ao esporte. Essa informação dos bastidores do esporte, tá? Passando aqui a informação dos bastidores. Então, é isso. Bora falar sobre essa situação, porque o torcedor pode se perguntar, você traria o Patrick nesse momento? Você acha que seria uma boa contratação? E eu vou dizer aqui uma opinião bem sincera aqui para o torcedor. Primeiro, eu não traria o Patrick, tá? Eu vou dizer o porquê. O Patrick, além dessa situação que eu falei da última temporada, não ter sido uma temporada boa, além do Patrick hoje não jogar mais de volante, que eu acho que o foco do esporte nesse momento no mercado vem sendo volantes e também vem sendo um outro zagueiro ali, então jogadores mais defensivos. O Patrick tem um alto salário, teve essa situação de forma física no Santos, tem uma situação no Santos, assim, que não conseguiu jogar, mesmo uma Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não traria o Patrick, por isso também por questão de orçamento, questão financeira. Acho que se for para investir hoje o valor que o Patrick ganha na equipe no jogador, na contratação do jogador, acho que a equipe do esporte teria a chance de contratar, né, investir esse valor em um outro jogador. Mas é isso. E outra situação do Patrick é que o jogador foi oferecido para o esporte e o esporte já fez diversas
contratações para o setor de ataque. Não acredito que o Sport, né, pode acontecer, uma opinião minha, mas eu acho que o Sport não vai aparecer com novos jogadores para o setor de ataque, pelo menos para o início da temporada. Tá? Para agora que está começando a temporada, o Sport já contratou o Pablo, contratou o Rodrigo Atencio, contratou o Gustavo Maia, que chegou esse ano, enfim, e outros jogadores ali para o setor de ataque, a não ser que chegue um ponto, ou seja uma boa oportunidade de mercado. Então, não faz sentido o Sport, o Patrick também já tem 32 anos, então, assim, não faria sentido o Sport investir nesse momento no Patrick para o jogador chegar, né, para ser uma peça ali, para ser um reserva ali, a gente pode dizer assim, no ataque do Sport. E também, isso aí que eu falei, tem essa situação do Patrick, do alto salário, 32 anos de idade, e isso acaba pesando para o Sport não trazer o jogador. Então, acredito que o Patrick, apesar de ser oferecido, segundo a informação dos bastidores do Sport, apesar de ser oferecido, acredito que ele não venha para o Leão por esses motivos que eu trouxe aqui, né? E o Patrick, muita gente pode dizer assim, nossa, mas o Patrick pode atuar como um volante, né? Você acha que trazer o Patrick de volta para o Patrick ser um volante nesse momento que o Sport está buscando jogadores? Cara, eu acho que não daria certo pela questão do Patrick ter jogado na equipe do Santos muito no setor de ataque, muito como jogador ofensivo. Ele chegaria para o Sport, se fosse para assumir essa posição, muito para a posição do Fabrício Domingues. Poderia ser um reserva interessante? Poderia, tá? Poderia, mas eu acho que um reserva com um alto salário, da maneira que o Patrick ganha no Santos, não seria algo interessante. Agora, bora falar sobre um outro jogador, né, que também surgiu para o Sport nos últimos dias, nas últimas semanas, acho que desde o final do ano, ali no início do ano, né, o Christian Rivera, volante colombiano, que joga no Tijuana do México, e está sendo seu nome veiculado na equipe do Sport. Eu vou colocar aqui na tela a situação do Christian Rivera. Eu falei, né, já que a gente já fez vídeo sobre o Christian Rivera, e eu falei que o Christian é um jogador que ele é capitão na equipe do Tijuana, é um baita jogador, chegaria para o Sport para ser titular, e assim seria realmente um reforço gigante, né, muito provavelmente um dos maiores reforços do Sport em toda a sua história, porque o jogador joga muita bola, é capitão da equipe do Tijuana, tá lá desde 2019, se eu não me engano, então é um jogador que é titular nessa equipe. A gente sabe que o futebol do México é um futebol que é competitivo, assim, talvez não seja tão competitivo como outros grandes campeonatos, mas é um futebol competitivo, né? E é um jogador que tem muita rodagem, um jogador que é regular, um jogador que participa dos jogos, e o Sport estaria interessado nesse atleta, teria avançado em negociações com esse atleta. Essas foram as últimas informações que a gente trouxe aqui no canal. E agora, né, o Pedro Maranhão, do NE 45 Minutos, eu vou colocar aqui na tela também, tá? O Pedro Maranhão, ele falou sobre essa situação. Muitos torcedores estão perguntando, óbvio, né, uma grande contratação, um grande jogador. Muitos torcedores estão preocupados, né, porque saiu a informação de que a negociação estaria avançada e depois não saiu mais nenhuma outra informação. E o jogador continua falando, né, sobre o clube do coração, falando que é muito grato ao Tijuana, enfim. Então, é isso. Mas bora lá colocar a informação do Pedro Maranhão, como está aparecendo aí na tela, tá bom? Então, bora lá. O Pedro Maranhão traz a informação de que, bora lá, ler aqui. Sobre o Christian Rivera, até onde eu sei, tudo segue na mesma. A questão salarial não seria um problema, como eu trouxe na matéria. Era um ponto que o Sport avançou com o staff do jogador. Porém, o Tijuana quer dinheiro. O Leão não desistiu, mas é difícil, é uma negociação difícil. E aí ele fala, né, que o atleta continua seguindo o Sport no Instagram, que foi um fato recente, ele seguiu o Sport nas redes sociais. E aí pode andar, pode melar, é ter paciência. E ele também fala aqui que outros nomes de volante estão em pauta. Então, o Pedro Maranhão traz essa informação do Christian Rivera, o Pedro Maranhão do NE 45 Minutos. Tudo bem? Bora falar sobre isso do Christian Rivera, porque o Christian Rivera, cara, assim, se falava, né, que seria um alto investimento do Sport para contratar o jogador. Se o Sport quiser contratar em definitivo o jogador, seria um alto investimento. Alguns rumores falam que seria um investimento até maior do que o Carlos Alberto, que chegou a 15 milhões de reais, porém a gente não tem nenhuma informação em torno desses valores, até porque a negociação ainda está acontecendo, a negociação ainda está aberta pelas informações que a gente tem, mas eu acho que o Sport pode sim fazer um investimento, como o Pedro fala, é uma negociação difícil, porque o Tijuana não vai querer se livrar de um dos seus principais jogadores, de um dos seus principais nomes, de um jogador que é considerado até ídolo, a gente pode dizer assim, lá na equipe do México. Então, o Sport vai ter que desembolsar uma grana, muito provavelmente, se quiser contar com o jogador. E aí, o que pode estar acontecendo, aí agora eu entro com a opinião,
O que pode estar acontecendo nessa negociação é uma situação de valores, né? O Clube do México colocou um valor, o Sport está oferecendo outro valor, e aí estão vendo o melhor molde para tentar fechar essa negociação. Mas, segundo o Pedro Maranhão, entre o jogador e o Sport, estaria bem avançado em questão salarial, em questão financeira, restando apenas o acerto do Sport com o Tijuana do México, que seria uma situação mais complicada, um acerto mais difícil. E aí a gente vai seguir acompanhando essa notícia, essa informação do Pedro Maranhão foi de hoje, desta terça-feira. Tudo bem? Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. E até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal do Luna. Não esquece de deixar o like. E é isso. Tamo junto.